noite. A convidada desta semana do Por Outro Lado é uma grande escritora brasileira. Está na Europa para receber o Prémio Príncipe das Astúrias de Letras de 2005 e tem origem galega e é uma pessoa extraordinária por aquilo que eu conheço dos livros, uma vez que não a conhecia antes. Boa noite, Nélida Pinhon. É um prazer estar aqui com vocês e com você. É um prazer para mim que me deliciei a ler este último livro. O primeiro livro que saiu cá foi a República dos Sonhos, mas neste momento foi lançada As Vozes do Deserto. É, exatamente. Que é a história das Mil e Uma Noites. É só que o califa, que é o tirano que enfrenta a imaginação, nós não escutamos as histórias que lhe estão sendo contadas. Porque não tinha sentido fazer. Sim, refazer e competir com a Sherazade. Ela já ganhou de todos nós, não é verdade? Ela é uma maestra da narrativa, né? E de modo que, então, o debate se torna em torno desse desafio da imaginação e da arte de fabular. Porque, de verdade, eu, quando pensei em escrever esse romance, o que eu queria era que a fabulação fosse personagem. Claro, porque nós não vivemos sem intriga, né? Qualquer ser humano fabula, ainda que ele não saiba que está fabulando. Ele não pode chegar à sua casa apenas levando um pedacinho de queijo da Serra da Estrela, que é caríssimo, é uma maravilha, não é verdade? E um pão ou uma broa debaixo do braço. Ele tem que levar para casa igualmente uma intriga, né? Se você não tem uma intriga, você não dá prova de ter existido naquele dia. De modo que a narrativa faz parte do nosso cotidiano. E eu queria um romance que pensasse a arte de fabular, a arte de narrar, que é o sustentáculo dos nossos sentimentos, tá? Respalda tudo que nós somos. E, então, eu escolho essa Sherazade. E, sobretudo, eu escolho, que é muito raro um brasileiro, né, sair do seu território, do seu tempo, e escrever um romance que se passe no Oriente Médio. É uma extravagância para um brasileiro atravessar o Atlântico e, bom, embrear-se pelo Mediterrâneo. Por que é que fez essa viagem? Porque eu achei que nenhuma geografia ia me satisfazer. A única que naquele momento me exaltou era o Oriente Médio, porque ali, a meu juízo, sem qualquer pretensão teológica, ocorre um fenômeno de imaginação, que é a quebra do paradigma do Deus único, do monoteísmo. Você já pensou o que não foi o fenômeno de você adorava os deuses eram seres visíveis, eles desciam do Olimpo, se acasalavam com os seres humanos, tinham filhos, eram terríveis, eram vingativos, eram humanos, de algum modo, né? Eles apenas corresponderam ao caos humano daquele momento. De repente, aqueles povos do deserto, que viviam com andrajos, mal vestidos, talvez mal cheirosos, né? Eles acreditam na invisibilidade. Você já pensou que fenômeno de imaginação? É um salto enorme. É um salto extraordinário, nós não nos damos conta. Quando eu fui cotejando ideias, né, e pensei nisso, eu disse, meu Deus, é aí que eu vou, vai ser a fábrica da minha imaginação, a usina. O deserto é uma metáfora extraordinária. E sobretudo, mas eu não quis, eu poderia ter escolhido um tema daquele cristianismo incipiente, os restos aí, daquele judaísmo que depois, de algum modo, se funde também com o cristianismo, né? Mas eu quis uma religião nova. Outro detalhe desse Oriente Médio, eles são tão exaltados em relação a esse Deus, que ali se criam 3 religiões, todas elas hoje, invisíveis, sim, todas elas. E que se mantêm. E eu escolho o mundo islâmico, que para mim era muito mais difícil. Mas teve que preparar-se muito, porque esta história a história das Vozes do Deserto é muito bem enquadrada, muito bem defendida em termos disso que está a dizer, precisamente, da religião, sim, das bases da religião. Eu penso que sim. Eu estudei ao longo de 5 anos, mas depois o trabalho foi dissolver o saber. Sim, porque eu não estou a dizer que parece um tratado. Não, pelo contrário, aparece diluído, exatamente. Pois é, mas foi um trabalho muito grande esse que eu tive, além da composição dos personagens, das intrigas, né, das desavenças humanas, dos sobressaltos, né, vamos dizer,
das interdições, ela foge, ela vai para o bazar, né, disfarçada. O bazar é extraordinário. E eu volto nesse livro a homenagear o anônimo. Eu sou uma apaixonada pelos anônimos. Mas chegou a ir quer dizer, nesta altura Não da existia história já mais. não existe Não, aquela Bagdá, não é? eu não quis, Porque evidentemente, a história da Sherazade claro. passa-se em Bagdá. E Bagdá, outra coisa que... Mas conheceu bazares árabes? Sim, conheci bazares. Mas, por exemplo, Bagdá era uma cidade sofisticadíssima. O leitor vai vendo, através do livro, que existia a escola dos tradutores. Essa escola era tão refinada, tão extraordinária, que ela, de algum modo, recupera os papéis dos gregos clássicos que se haviam perdido e que tinham sido expulsos daquela Europa milenarista, atrasada. E os abássidas, os fatimidas, os grandes árabes, né, eram de um refinamento enorme, não é? Viviam na base da universaria, de algum modo. E são eles que faziam conferências para 30 mil pessoas nas ruas, né? Esses papéis preciosos, até um Aristóteles, eles atravessam os desertos, papéis como que andam. Eles estavam na rota da seda, talvez, né? Das caravanas, dos grandes mestres, né? E vai para Al-Andalus, que é o mundo andaluz, né? Que hoje é Andaluzia, né? Vai para Córdoba, Toledo e que certamente atravessa os Pirineus. Quer dizer, é uma homenagem também à grande imaginação humana que lhe permite a rebeldia, a soberania individual, você pleitear o que seja, porque a vida está aí à sua disposição. É também no sentido de estimular essa humanidade tão dispersa e fazer-lhe ver que nós não somos inaugurais. Eu comento isso muito com os jovens. Eu digo, meus queridos, tudo que você disser não é que seja velho, nem anacrônico, mas você tem que acrescentar uma pitada de um saber novo que só lhe virá através das fontes arcaicas. E eu digo, inclusive, o saber é erótico, porque você, com o saber, você erotiza a realidade, né? De modo que esse livro eu tive muito trabalho, mas eu tenho a impressão que eu atingi o que eu desejava desde o início. Porque tem depois uma coisa muito curiosa. Nenhuma das personagens é linear. Todos eles são muito complexos, como as pessoas. Porque eu me habituei a acreditar que nós somos, né? Eu nunca imaginei que um ser humano fosse simples. E talvez essa complexidade, se não for patológica, porque aí é perigosíssima, é uma fonte de riqueza. Você tem vontade de adentrar-se pelo outro, não é só por conta da sua carne, da paixão do outro, ou a paixão que o outro lhe inspira, é porque você vai encontrar as cavernas, o Alibabá. De verdade, abre-te sésamo, né? Sim. Está no outro. O outro é que é o abre-te sésamo seu, né? Então, essa complexidade, essa ambiguidade que há em todos nós. E você vê que todos eles são ambíguos, né? As mulheres, o califa, né? O califa que, à partida, seria o mal da fita, digamos, não é? Não é? Ele termina, porque eu não quis ser injusta, implacável com ele, né? Porque isso já imprimiria uma marca assim, de um maniqueísmo, né? O bem e o mal, né? Que eu acho que é um empobrecimento narrativo. Mas ele descobre que ele era soberano, ele governava um povo que ele não admirava e, de repente, ele começa a ver as fontes da sabedoria que emanam do povo, né? Que são grandes contadores de histórias, são aqueles que sustentam a narrativa, aqueles que sustentam os sentimentos humanos. Porque quando nós, escritores, tomamos de um sentimento, né? Como se fosse um objetozinho e colocamos dentro do livro, esse sentimento foi decantado ao longo de milênios, né? Mas através das pessoas que se sacrificaram para o sentir humano. Então, eu me inclino muito em relação a esses sentimentos e os coloco dentro do livro. Então, eu acho que a sua observação é pertinente. Não sendo uma história de amor, porque não é uma história de amor... Deixa-me corrigir. É uma história de amor. No Sim. fim, é uma história de amor. Percebe-se que é. Onde eu queria chegar é que não é uma história de sedução.
uma vez que nem um nem outro tentam seduzir-se mutuamente, nem o Califa nem Sherazade, não têm, não há um objetivo amoroso ali. Ela está a tentar defender as outras jovens de serem mortas, uma vez que a história é o Califa matava as raparigas a seguir à primeira noite, não é? E ela oferece para ir... Ela é atrevida, corajosa. E ao contar as histórias vai deixá-lo sempre em suspenso, porque nunca termina a história, não é? E ele poupa-lhe a vida e todos os dias ela tem mais 24 horas de vida, não é? E você visita o coração dela, o medo, uma certa estética da morte, de algum modo. Como é que como é a cabeça de um criador? Porque isso também foi muito difícil, porque eu precisei entrar em mim mesma também. Como é que eu assumo os riscos da criação? Chegar aos limites, ser radical na criação, né? Então, essa é a Sherazade. Os meus amigos brincam que eu sou a Sherazade um pouco, porque dizem que eu conto muitas histórias. É como se eu puxasse o fio de um novelo de lã, que, aliás, a língua espanhola fala muito bem, novelar, a arte de você realmente desatar os fios e criar várias vertentes, né? E de modo que é o que vai acontecendo. De facto, há um lado sensual, sexual na relação deles, mas é curioso que, sendo de facto, afinal de contas, uma história de amor, o lado sexual tem uma importância tão secundária, isto aliás, vai se tornando cada vez mais desinteressante, não é? Mas você sabe que eu fiz de propósito? Porque, ao mesmo tempo, há cenas tanto que algumas pessoas que não conhecem livros meus anteriores, como A Casa da Paixão, que é enfim, uma apologia do erótico, né? É uma marca sua. É uma marca, é uma naturalidade minha, que eu não abuso, porque eu só uso quando é absolutamente necessário. Eu quis um sexo frio, porque ela se dá conta que o desejo não tem dimensão moral. O desejo acontece, né? Não adianta ter escrúpulos cristãos, né? Nada disso. O ser humano é incontinente em relação ao desejo, né? E ela, então, se vigia, porque ela não suporta aquele homem, não suporta o califa, né? Então eu quis que esse sexo, né, ou essa, fosse muito distante, que o sexo estivesse a serviço do outro sexo que é verbal. Porque a palavra que é o sexo... Aí é que eles se juntam, não é? Porque é a palavra que é o sexo, né? Porque realmente a palavra se precipita. Aliás, se precipita e se precipita no precipício. A língua portuguesa é deslumbrante, né? E de modo que, agora, já a relação entre as personagens femininas é uma relação é muito sensual e sensual, né? O toque, vamos dizer, há um repertório de gestos. É que, para mim, eu não posso imaginar a literatura sem esse repertório de gestos, de insinuações, de alusões, porque nós somos assim, né? Nós nos deixamos seduzir por gestos quase ingratos, imperceptíveis, né? E aqueles gestos como que plantam e propiciam uma colheita, né? Você é um ser que anda distraído pela vida. Eu me lembro que durante anos e anos e anos, eu era perseguida por uma ideia, sempre fui. Eu sempre fui muito curiosa, né? Muito aventureira, né? Eu dizia assim, quando eu ia entrar numa sala, numa casa, a qual eu estava convidada, meu Deus, pode ocorrer uma coisa que vai mudar minha vida para sempre. Quer dizer, essa disponibilidade, eu acho que essa disponibilidade que é aventureira deve estar na literatura. Ou seja, para que o leitor, eu não estou pensando no leitor enquanto eu escrevo o livro, mas o leitor... Não pensa de todo. Não penso de todo, porque eu tenho que estar aparelhada para fazer um grande texto dentro das minhas possibilidades. Então, eu acho que eu tenho uma voz coletiva, sempre tive. Como eu sinto a literatura. Portanto, aquilo que eu escolhi não é só uma propriedade minha, é de toda a comunidade. Eu desejo ser uma criatura proteica, não de proteína, do proteu, ou seja, assumir todas as formas, ser homem, ser mulher,
ser mineral, vegetal, animal. E com isso você tem uma percepção da realidade. Eu não posso ser só um corpo de mulher, eu tenho que ter um corpo de homem, eu tenho que ter todas as percepções. Senão eu não sou uma voz generosa. E como é que se consegue chegar a isso? É a observação? Eu olho o tempo todo e penso muito. Vejo, eu sou camaleônica, 360 graus. E de modo geral eu finjo que não estou vendo. Mas eu estou anotando. Está sempre a observar. É alguma coisa desde menina. E me dá um imenso prazer é como se eu me tornasse uma criatura útil nessa modesta exegese, interpretando a vida das pessoas, né? Porque se eu interpreto e não me arrisco a mínimas conclusões, eu não estou crescendo, né? Não estou vicejando, né? De modo que eu sou uma grande observadora do outro e vejo quando é o tempo de avançar, quando é o tempo de parar, quando é o tempo de fingir que não viu, como ele disse há pouco. Disse que também tem que ter um corpo de homem, mas de facto a sua escrita, a sua literatura é muito de mulher. Não estou a dizer que é uma escrita feminina, que é uma coisa que nós não sabemos bem o que é, mas em que as mulheres, em que dá voz às mulheres e sem estereótipos. Sim, perfeito. Neste livro, sobretudo. Neste também, na República dos Sonhos. A República dos Sonhos, mais... eu acho que é repartido muito mais. Porque o personagem Madruga, os próprios homens dizem que é um personagem redondo masculino. E o Madruga é um personagem contundente, forte, ambicioso, com uma certa crueldade devido às suas frustrações e até por conta da sua ambição desenfreada, né? Ele vai para a América, né? Para a América em busca do ouro. E quando diz vai para a América, vai para o Brasil, efetivamente, e sai da Galiza, que é a sua terra. Exatamente, nós somos de... Eu não digo Galiza porque eu, menininha, eu aprendi a dizer Galícia, a maneira castelhana. Sim, claro. Então, eu não consigo mudar, porque no meu coração, Galiza não me diz muito. Então, perdoe-me que eu diga Galícia, né? Eu fui levada para a Galícia com 10 anos. Porque tinha nascido, de qualquer modo, nasceu no Rio de Janeiro. Eu sou carioca. É carioca mesmo? Minha mãe já era brasileira. Né? O seu pai é que era galego? Galego. E meus 4 avós. Sim. De modo que eu tive o privilégio de fazer a viagem ao contrário, né? E não fui como Ulisses, que levei 10 anos para chegar a Ítaca. Eu cheguei à Galícia e foi um deslumbramento. No início, mas, na verdade levou 10 anos, isto é, desde que nasceu até lá chegar foram 10 anos. Muito boa observação. Foi para lá aos 10 anos. Muito boa observação, Ana. Tem razão, não tinha pensado nisso. Na verdade, é um Ulisses. Eu que tenho uma formação grega, eu leio os gregos o tempo todo, eu não tinha me dado conta que eu levei 10 anos, a partir da minha gênese, né, para chegar à Galícia. E foi um deslumbramento, porque eu já vinha me dando conta que eu era uma mulher de dupla cultura, de 2 culturas, né? Isso, ao longo dos anos, eu fui não só assumindo essa duplicidade, como eu fui proclamando que essa mestiçagem que eu tenho em mim, dada a minha formação intelectual também, e minha adesão a esse projeto, né? Eu digo brincando, mas até vai sair um livro meu chamado Homero e Eu, que é um livro de ensaios. Eu digo, Homero não existiu se eu não proclamasse que ele existe. Quer dizer, Homero depende de nós. E você já pensou, você ser uma brasileira ser Homero? Né? Egeu, Mediterrâneo, Atlântico. Quer dizer, essa mistura, né? Esse amálgama misterioso que se quebra ao mesmo tempo é inviolável, é extraordinário. Então, nós não podemos abrir mão de todas essas grandes fontes civilizatórias, né? E eu tive a sorte também de ter estudado em colégio alemão. Portanto, grande mistura. É uma mistura extravagante, né? E eu estudei em colégio alemão, embora beneditino o colégio, os alemães são irresistivelmente luteranos. Então, com isso, eu estudei muito Antigo Testamento, que não é muito do mundo católico. O mundo católico se devota muito mais ao novo, né? E, então, esses elementos todos culturais consolidaram um espírito aberto. Eu, às vezes, digo que até que ponto eu sou aventureira porque eu entendi que não havia outra maneira de viver. Entendeu porquê? Porque mas é natural em si, é natural, instintivo, não? Não, eu acho que a vida foi me cobrando e eu lhe devolvi. Quer dizer, eu vi que só através desse espírito, assim, Simbad, eu pequenininho eu queria ser Simbad, o marinheiro no sentido
de velejar pelas as famosas 7 viagens, né? Porque eu dizia, menina ainda, perdoe-me, indo para a infância, mas a mulher é sustentada pela infância, né? O ser humano. Eu dizia assim, meu Deus, eu adoraria sair de casa e jamais dormir uma segunda noite sob o mesmo teto. E, ao mesmo tempo, eu gosto da casa, sabe? Dos objetos. Eu sou uma taurina, gosto de uma certa solidez, mas meu ascendente é Sagitário, é fogo, então as setas para o ar. Essa mistura faz o indivíduo. Mas você tem que ouvir os ruídos da vida, esses ruídos conclamam você a apalpar de algum modo a tua intransigência e a tua tolerância ao mesmo tempo. Essa mistura, esta mestiçagem de que falou e que afinal se vai misturar também com a educação alemã, não é? Também. E com os gregos, com tudo, é facilmente reconhecida pelas outras pessoas. Isto é, a Nélida Pinhon tem sido reconhecido o seu trabalho sempre desde que publicou o primeiro livro, em que era muito nova, foi escrito quando tinha... Bom, a primeira 17, versão, 18 anos? 17 anos. Minha mãe e minha tia, elas alugaram uma casazinha. Nós passávamos as férias juntas, as duas irmãs e as famílias, né? E eu botei uma mesinha debaixo de uma árvore, aquelas árvores com copa, né, enormes do Brasil. O Brasil é um país exagerado, né? Eu digo brincando, um país que tem árvore com 60 metros tem que ter uma imaginação desmedida, né? Muito bem, então, eu aproveitando umas férias escolares, fiquei, não sei, 2 meses escrevendo. Um tio, marido da minha tia, disse assim, esta menina é tão obstinada. Eu estava era apaixonada, né? E pela primeira vez estava escrevendo um texto longo, né? Com todas as dificuldades, os desacertos, né? E depois eu publiquei, vamos dizer, 2 anos, 3 anos depois. Foi em 61 e foi logo Exato. reconhecida como uma voz diferente. Eu paguei um grande preço por essa diferença, pela audácia de ter enveredado por caminhos, assim, inusitados. Mas há uma frase que uma amiga minha muito querida, ela disse, Nélia, essa frase, você tem sido fiel a essa frase. Eu digo, uma vez, qual que você diz? Logo no início, a personagem diz assim, para justificar a sua insubordinação, tem um apetite de almas. Quer dizer, eu escrevi isso com 17 anos, né? De modo que a literatura, sem dúvida, foi meu destino. Tem sido um destino muito forte. E eu também digo que a literatura nada me deve. Eu devo tudo a ela. É? Devo muito a ela. A literatura, a vida, porque eu sou escritora 24 horas por dia. As pessoas, mas como alguém pode? Sim, porque eu seria esquizofrênica se eu tivesse essa cisão. Não quer dizer que eu escrevo 24 horas, mas a minha cabeça, a minha sensibilidade, a minha carnalidade, todo esse manancial, esse material, está a serviço do que eu vejo. E o que eu vejo se traduz, de alguma maneira ou outra, em palavras, em frases. Eu crio o tempo todo, mesmo não criando. Há pouco ficámos sem falar sobre a Galícia, como diz. Essa viagem aos 10 anos que foi... Definitivo. Mas é uma situação de grande sorte também, não é? Os pais pegarem em si... Os pais e os avós foram todos? Foram os 4, me levaram. Foi ver a sua origem. E ficou lá 2 anos. Quase 2 anos, quase, Falei galego. E quando eu deixei a Galícia, por uma questão de papéis, e o barco saía de perto de Cádiz. Não, saía de Sevilha, mas nós ficamos, não sei, 2 semanas. A criança não tem muita noção de tempo. Mas um longo tempo. Eu chorava e escrevia cartas, porque eu me apaixonei pelaquela área dos meus pais, da minha família, que se chama Cotobade. Dizem que eu botei Cotobade no mapa, porque eu homenageio sempre. Eu sou uma mulher que reverencio os meus grandes mortos, as pessoas que foram importantes na minha vida. O ato de agradecer é um ato que acrescenta, não subtrai nada de mim, ao contrário, me acrescenta, né? Então, eu sou agradecidíssima. Agora, eu aproveitei, porque à medida que eles me deram, meus pais, acima das possibilidades, certamente, deles, eles me deram tanto que é como se eles tivessem entendido
que eu era aquela pessoa que eles supunham eu ser, né? Lia muito. Minha mãe me levou para o teatro dramático. A partir dali, durante muito tempo, a realidade se traduzia ou era visível só no palco. Eu me apaixonei pelo mundo do palco. Eu frequentava todos os balés, todas as óperas. Até hoje eu vou para o Festival de Bayreuth, vou para Salzburgo. Eu fico enlouquecida com ópera, adoro ópera. Ópera ainda, porque as coisas foram depois, eu já não fui reduzindo os meus arrebatos. Tem outros grandes arrebatos, mas eu continuo arrebatada pela ópera. Porque é o melodramático, é aquilo que eu disse há pouco, a desmedida no sentido da desmedida grega, a híbris, né? Aquela coisa que quase pode ser facílima, pode até chegar a desacatar as regras sociais, né? E não tem receio de tratar temas que transbordam, os temas transbordam da realidade. E a voz humana, para mim, é apaixonante. Eu escuto uma voz humana, eu fico em estado de graça. Sobretudo, uma voz que recorde, por exemplo, na minha imaginação, eu imagino Berlim 1920, aquela voz expressionista, né? Enfim, você está vendo que a minha imaginação... Sim, não para. Não para, é febricitante. 24 horas pois por é. dia. Então, mas esses meus pais, Carme e Lino, foram de uma generosidade comigo, porque ao mesmo tempo que me deram amor, né? Me deram o sentido da disciplina, da responsabilidade, porque senão eu seria uma mulher que pulava uma janela e nunca mais voltaria para casa. E conseguiu voltar sempre. Volto sempre. Eu tenho direito ao passaporte europeu. Nem isso eu pleiteio. Não? Não. É brasileira. Eu devo isso ao meu país, esse Que é passaporte. profundamente brasileira. Aliás, há uma frase sua muito curiosa quando assumiu o seu lugar que foi provisório, foi durante um ano, de presidente da Academia. Mas não, eu fui eleita. Foi eleita, sim. No ano do centenário. No ano do centenário da Academia. No primeiro centenário da Academia, eu fui presidente. A Academia primeira mulher sim. presidente da Academia Brasileira de Letras. De Letras. E foi a primeira mulher, aliás, foi a primeira mulher em várias situações, não é? Parece que sim. Há um lado pioneiro seu. E diz que é jovem, sim. Que é mais jovem do que o país. Não, você tem razão. Você me levantou, porque me fez recordar. Quando eu tomo posse na academia, não como presidente, mas como membro efetivo da casa, na cadeira 30, eu começo dizendo, sou brasileira recente. E eu digo que a minha família era mais jovem no Brasil que as palmeiras do Jardim Imperial, que foram plantadas por Dom João. E quando a corte portuguesa chegou ao Brasil, em 1808, que foi uma ocorrência extraordinária. Vocês já pensaram? Aqueles barcos chegando, levando tudo, bacalhau, incunábulos extraordinários, tudo foi levado para o Brasil, né? E expulsavam todo mundo das pequenas casinhas que ali existiam, né? Porque o príncipe, enfim, a sua corte, a rainha, a Dona Maria, eles iam todos viver ali. E eu então digo isso, que minha família é mais jovem que as palmeiras. Palmeiras têm muito mais antiguidade. Mas, ao mesmo tempo, nesse discurso, eu dou a entender que eu não teria autoridade para escrever sobre o Brasil, porque eu era uma cristã nova, ainda que não tivesse abjurado. Eu não fui obrigada a abjurar, né? Não renunciar a nenhuma fé. Mas aí eu também digo, por conta de ser nova no Brasil, a minha visão era uma visão, enfim, que buscava a contrafacção para escrever sobre o Brasil. Portanto, eu me sentia muito autorizada. Eu faço um jogo de escrever sobre o Brasil. Mas se você me perguntar agora se eu me julgo brasileira, recente, eu descobri que eu sou antiga. Antiga? Foi uma mudança que eu tive, que eu sofri. Sim? É, muito interessante. Eu sobretudo, depois de ter passado 18 meses falando sobre a língua portuguesa todos os dias, sobre a academia, aí eu me dei Nessa conta, altura do muito centenário da Academia foi um, de Letras do Brasil. É verdade. Então, hoje eu me sinto assim uma brasileira antiga, posso competir com qualquer brasileiro em antiguidade. A sensação que eu tenho, Ana, é que eu tenho nas minhas mãos a memória brasileira que pulsa. Eu posso escrever sobre qualquer tema do Brasil que é meu. Pode ser uma audácia, mas é verdade. É como eu sinto. Também pode escrever sobre um tema da Galiza? Pois eu, aliás, a República dos Sonhos claro. é um
é um tema da Galiza, mas é um tema de uma Galiza que parte, não é? Mas Da imigração. E eu estou muito contente porque acabou de sair a República dos Sonhos em galego e é o mais vendido. Ai, sim? Em 3 meses já tiraram 3 edições da República dos Sonhos, que é um romance grande. É um romance grande. De modo que os galegos estão se reconhecendo nesse romance. Porque a Nélida, ao mesmo tempo, diz que gostava, quando era pequena, gostava de dormir uma noite em cada sítio e não voltar. Depois é uma pessoa de casa, não é? Muito. Com raízes. E depois também tem esse lado da viagem, não é? Do partir. No caso da República dos Sonhos é a imigração, no caso da Sherazade é o ir embora, de facto. É o partir. Sua observação é pertinente. Há uma professora, uma catedrática da Georgetown University, a Universidade de Georgetown, que ela publicou um livro que ela me chama As Viagens de Nélida. Nélida Sinbad, que ela leu em algum lugar que eu adorava Sinbad, né? E realmente eu sou a mulher das viagens. Mas eu sempre volto à minha casa. Adoro cuidar da casa, adoro receber. Organizo com planilhas um jantar. Você pode estar vendo. E eu não paro, porque eu viajo demais. Eu vi uma declaração sua extraordinária, que antes de voltar para casa, combina o que é que vão ser Por e-mail. As emendas. Você diz as refeições? As refeições, sim. Tudo. Por exemplo... se eu tenho uma menininha que eu considero um pouco minha neta, Hannah Nélida, tem 6 anos. Os pais estão me avisando que parece que vão viver no Brasil 2 anos. Porque os pais querem que a menina... São galegos? Não, ela é portuguesa. Assim. Ela é canadense, filha de português, e ele é tcheco. E o sonho deles é que a menina prive, quer que ela fique muito perto de mim para sofrer minha influência. É uma generosidade imensa, né? E eu já estou organizando tudo, imaginando como vai ser a chegada deles ao Brasil, porque eles vão chegar, vão procurar. Eu começo a anotar tudo e mando e-mails para o meu secretário o tempo todo. Vamos ver isso, vamos aqui. Porque eu me antecipo muito, eu sou uma jogadora de xadrez, então faço uso disso para poder organizar esse chamado cotidiano imediato, né, que está ao seu alcance. Não é um cotidiano remoto, sutil, completo, não. É aqueles... que eu posso tocar, é palpável, tangível, né? É curioso, é da imaginação que ele vem, não é? Eu acho que sim, mas, ao mesmo tempo, eu sou uma mulher da paixão e da razão também. Eu gosto muito de uma organização mental. Eu estou conversando. Se, de repente, eu percebo que uma frase ficou lá atrás não terminada, isso eu me angustia. E vai buscá-la? Eu vou buscá-la, puxo e trago de volta sobre a mesa e digo, faltava concluir, ponto parar. Porque sabe o que é a sensação que eu tenho? Se eu não fizer isso, eu não estou nunca mais aparelhada para montar aqui dentro um espetáculo romanesco de 600 páginas. Porque eu fiz a República... está lá dentro tudo e já sabe o que é que vai acontecer. Nem sei, mas, por exemplo, a República dos Sonhos eu sabia. E eu só fui ler como leitora esse romance que é enorme, né? 600 e tantas páginas, no final da 4ª versão, eu tinha tudo aqui. E você pode perguntar, e por que você não leu? Eu temi que a Nélida do cotidiano humano quisesse retificar as noções do tempo da Nélida criadora e artificializasse o tempo. E esse romance, para que eu pudesse contar essa história de muito mais de 150, 200 anos, num volume só, eu faço grandes cortes. Eu ando para cima, para baixo, né? Tempos mortos, primeira pessoa, terceira pessoa. Então, eu corria o risco de me corrigir, no pior sentido. Porque eu penso, Ana, que não é a crítica que te asfixia ou te assassina. É você que assassina o seu próprio texto. Mas... teve críticas desagradáveis? Não quero dizer isso. Mas eu tive no passado, teve? Sim, claro, já tive, porque tem uma escrita diferente, tem uma escrita claro. que, em termos gramaticais, a pontuação, sobretudo, é muito sincopado, não é? Depende, às vezes eu sincronizo, às vezes eu sincronizo, às vezes eu faço frases curtas, às vezes eu adoro as subordinadas, mas não abuso, porque eu acho... Não abusa de subordinadas. Não, cada dia menos, cada dia me desserve as subordinadas.
Então, isso eu defino antes de começar o livro. Que tempos eu vou usar? Por exemplo, nas Vozes do Deserto... Não há quase subordinadas, muito. Não há. E, sobretudo, eu fiquei depois com curiosidade de ler as próprias Mil e Uma Noites. Que bom. Porque fiquei a pensar que fez uma transposição da maneira, até da escrita, não é? Da oralidade. Da oralidade. Sem perder o refinamento verbal. Sim. Por causa da oralidade. Você, quando conta uma história, você tem que contar, sobretudo, com a atenção do ouvinte. É como diz um personagem da República dos Sonhos, chamado Shan, que é um narrador popular. É o avô? O avô, o da aldeia. Ele dizia assim, quem tem pressa em ouvir histórias, não merece ouvi-las. E quando ele percebia que o públicozinho dele, de 3 ou 4 pessoas camponeses, né, começava a desinteressar-se, ele introduzia ingredientes novos. Essa é a função do contador. Sim. Eu, quando faço minhas palestras, eu sempre me fixo em 3, 4 pessoas. E elas vão ser o meu ponto de apoio. Se elas me olharem com certo afeto, eu preciso ter afeto, né? Aí eu continuo. Mas se eu sentir um mínimo enfado, qualquer coisa, aí eu mudo completamente a linha do que eu estou dizendo. Pelo menos tento, né? Porque a minha tarefa não é seduzir, não uma sedução imoral, sem dimensão moral, mas a galanteria sim tem uma dimensão moral, eu acho. A delicadeza, a elegância de gestos, né? Não precisa ser, não é alguma coisa burguesa, é uma coisa assim que vai aprimorar os hábitos humanos, né? Eu sempre penso que a mulher mais fina que eu conheci na vida foi a cozinheira de minha mãe. Por quê? Foi uma mulher de um refinamento, de uma delicadeza. Não era culta, claro que não era, mas ela tinha uma sensibilidade, uma colocação física. Ela olhava para você não só com ternura, mas assim, ela estava à vontade no mundo. Como se ela aceitava a condição, porque ela era uma condição socialmente mais difícil, né? E terá vindo de uma origem, certamente, a avó escrava, pela idade dela, porque ela teria hoje o quê? 120 anos, ela já morreu, né? E ela adorava ouvir música comigo. Música clássica? Clássica? É uma mulher que eu admirava. E foi muito bonito porque eu estava na minha casa e eu tinha o retratinho dela numa moldurinha de prata. E uma hora dessas, eu fui no quarto de minha mãe, ela tinha o mesmo retrato na moldurinha de prata dela. Quer dizer, ambas amamos muito essa menina. Isso faz-me pensar na transposição das pessoas da sua vida. Há pouco falou dos grandes mortos, mas já podemos ir lá. Mas há pessoas da sua vida que, de alguma maneira, aparecem nos livros. Eu estou a pensar na Odete, aqui na República dos Sonhos. É verdade, Mas não é ela. Não é. Ela e outra. E outras. Eu quis representar um pouco um Brasil sacrificado. A questão negra me diz muito respeito. Por quê? Porque eu acho que foi uma das maiores injustiças da humanidade, né? A escravidão, sobretudo o mundo negreiro, né? Machado de Assis, mulato brasileiro, e a meu juízo o mais ilustre de todos os brasileiros. Ele é uma grande paixão minha, né? E ele foi acusado de ter sido indiferente, de algum modo, não ter sido politizado em relação à questão negra. Mas há um livro dele, que é o Dom Casmurro, uma obra-prima. É uma das obras mais extraordinárias. Extraordinária. Há um momento em que ele fala de 3 ou 4 coisas abomináveis da humanidade. E ele coloca discretamente a questão da escravidão, os navios negreiros. Então, eu sempre fui muito sensível à questão negra. E tanto que quando eu passei 1 ano e tanto em Nova York, num momento extraordinário de rebeliões, um momento foi no final de 60, né? Era o Black Power, era o movimento feminista, o movimento gay, era tudo o que estava acontecendo. Eu estava lá. Foi uma aprendizagem, uma depuração quase moral extraordinária para uma brasileirinha, né? E eu, quando entrava no metrô, no subway, melhor dito, a minha tendência, às vezes tarde, enfim, voltava de uma noite agradável e tal, a minha tendência naquele vagão vazio, eu me dei conta, era
sentar-me perto de um negro americano. Eu me sentia mais protegida perto dele do que perto de um branco. Você sabe explicar porquê? Eu acho que sim. Eu achava que, embora eu falasse inglês, não tinha problema de língua, o branco, naquela circunstância, ele era um ser urbano cujas patologias eu não dominava. O negro, para mim, claro que é uma idealização, o negro, para mim, eu chegaria a ele através da vertente brasileira num caso de conflito, sabe? Uhum. Eu era uma estrangeira e ele talvez me aceitasse muito mais porque eu era uma estrangeira branca, sim, mas brasileira. Então, com uma sociedade mestiça, claro, nós teríamos. Enfim, eu poderia acrescentar outras coisas mais. Enfim, são experiências que a gente vai arrecadando. A experiência americana é a experiência de universidade. Não é? Naquele momento, eu não era catedrática, não, da universidade. Eu fui catedrática, eu habilitei-me a um concurso internacional e eu herdei a cátedra do Isaac Bashevis Singer, que é o prêmio Nobel, né? E depois eu soube que ele torceu por mim. Ele queria que eu fosse... Ele tinha lido A República dos Sonhos em inglês. Ele quis que eu fosse a sucessora dele. Isso talvez também... Eu fui um dos 6 finalistas, depois eu fui durante 9 meses eles fizeram a seleção e depois de tomar posse na academia, eu desapareci 3 dias e não disse a ninguém, porque no Brasil, Tom Jobim dizia, o Brasil você precisa matar um leão todos os dias. Não basta matar um para ter enfim, um título. Então, você tem que... Então, eu disse, não, ninguém vai saber que eu vou defender uma causa que eu posso perder. Tá? Saí correndo, tomei posse na academia, né? Foi uma posse muito... No dia seguinte, fui para os Estados Unidos. E aí defendi e, felizmente, eu fui escolhida, né? Uhum. Mas naquele momento, Nessa altura estava nos Estados Unidos, porque em Nova York? Não, eu resolvi viver essa experiência americana. Ah, não foi nessa altura? Não, eu não tinha emprego. Acadêmica. Eu dava palestra, fazia traduções, né? Escrevia artigos, mas eu não tinha emprego, não tinha essa proteção, essa rede de segurança como depois eu tive. Eu sempre fui muito atraída pela cultura anglo-saxônica. Sobretudo, como menina, eu estudava todo mundo em inglês. Meu pai tinha um desgosto. Eu disse assim, já sei, meu pai, o senhor não gosta que eu conheça tanto o mundo em inglês por causa da Invencível Armada do Filipe II. E meu pai é espanhol. Claro. Ele disse, exatamente. Não tendo sido académica nessa altura, depois tornou-se, agora disse, mas de facto uma das suas profissões, digamos, além de escritora, é professora universitária. Pois eu me tornei. Veja só como a vida é. Mas tirou um curso de jornalista. De propósito. Sim. Não, porque foi na Faculdade de Filosofia, mas é um curso de jornalismo. Exatamente. Eu não quis fazer letras, porque eu achei que eu tinha uma sólida formação literária. Isso já bastava, e que eu lia muito ensaios, teorias, etc. Eu queria que o jornalismo me desse uma convivência com o imediato, que eu desenvolvesse uma capacidade de olhar o externo com rapidez e com uma técnica, né? Então, eu pensei que me enriqueceria, me tiraria da casa, da torrezinha de marfim. E foi ótimo eu ter... Foi muito bom durante algum tempo. Mas exerceu mesmo jornalismo? Não. Vamos dizer... Porque eu procurei na sua biografia e não encontrei trabalho jornalístico... Com justa razão. Sim. Mas eu fiz um estágio de quase um ano no jornal O Globo. Recentemente, eu recebi uma corbeille linda de um dos marinhos, enfim... E dizendo, você foi a mais brilhante, muito bonita foca que eu tive na vida. Foi muito carinhoso, né? E parece que eu era muito ativa, enfim, muito. Me mandava para a rua, eu achava ótimo, ia para a rua. Mas depois conseguia transformar aquilo que via numa notícia factual ou a sua imaginação? Não, eu tinha que escrever. Escrevia mesmo. Porque era uma matéria que era publicada no jornal. E eu estava ali para ser sabatinada, para ser testada como... jovem jornalista, né? Depois eu fiz jornalismo literário.
Eu fui isso, editora, pois, sim, foi editora de numa publicações revista, literárias. Sim. e fiz uma coisa também que eu nunca pensei que eu pudesse acreditar nesse tipo de trabalho. Eu fui convidada pelo diretor da Faculdade de Letras do Rio de Janeiro, da Universidade Federal, para inaugurar um curso de criação literária, oficina de criação. E eu fui professora ali durante 3 semestres. Foi uma experiência muito interessante. O que é que se ensina num curso de criação literária? Primeiro, pois olha, uma boa indagação. Eu não acreditava, mas eu tinha terminado um romance quando eu terminei esse romance, que foi o romance chamado Fundador, eu me senti tão vazia. Eu tinha passado meses em Teresópolis, onde eu tinha uma casinha lá, e eu aceitei como um desafio, mas não acreditando. E pensei muito, pensei, e foi uma experiência extraordinária. Eu senti que eu me dava muito. Eu fazia, inclusive, exercício com tempos verbais no quadro negro, com jovens. Nós conseguimos 9 prêmios literários para jovens. Foi uma façanha bem significativa, porque é muito difícil lidar com quer dizer que não é só o talento, é mesmo o trabalho. Não, é preciso o trabalho. Eu acho que o talento... Não é só o talento. Não, sim, tem que ter trabalho, porque senão o que pode acontecer? Primeiro livro, emergente, incandescente, um texto ígneo, um fogo, é puro fogo, flama, né? Então, pode ser perdoável. Os equívocos você absorve, porque você imagina que no segundo eles vão desaparecer. Mas se você não trabalha muito, você não domina os procedimentos narrativos, as técnicas literárias, você começa a se repetir. A sua imaginação também precisa, você jogar maisena com leite, fazer um bechamel, você tem que fazer um bechamel com a imaginação, não é verdade? Porque imaginação não é um produto que nasce, emana do vazio. Dentro de você tem que ter um repertório extraordinário. Um repertório pronto para responder à sua demanda de escritora. E o mundo das metáforas também, a meu juízo, esse mundo cobra atrevimentos, cobra você relacionar algo distante, por exemplo, de uma cultura X com outra cultura, e você aproxima essas imagens e as suaviza com uma criação metafórica. Ou seja, a audácia narrativa é fruto de um saber, de uma consciência estética. Eu não acredito, tanto que em geral, os grandes textos são depois dos 38, 40 anos. É muito difícil você ser maestra, ter essa maestria ainda muito jovem. O mundo anglo-saxão produziu livros importantes mais jovens, uma questão cultural. Não saberia lhe dizer. Talvez porque os americanos saíam mais cedo de casa, não sei muito bem. Mas o fato que se você pega, em geral, grandes textos do mundo latino, do mundo ibérico, mas latino em geral, você vai ver que pede uma maturação, a decantação dos grandes vinhos, né? Você precisa. Então, eu acredito, eu sou sou animada, gosto da vida, mas eu acredito no trabalho. Eu faço 7, 9, 10 versões de um romance imenso. Escreve como? Usa o computador ou usa... Era uma maquininha Hermes, pequenininha. Sim. O Hermes até... Hermes Baby, sim. Mas a Hermes já era, enfim, o deus Hermes, né? O mensageiro, né? Eu não sabia, então, mas enfim. Depois eu passei para outras máquinas. Mas eu custei a chegar ao computador. Até tive grandes maestros, grandes autores quiseram me ensinar um pouquinho, inclusive o Garcia Marques. Eu disse, não vou aprender. Eu só cheguei... Com o advento do computador, eu olhei a minha maquininha tão amiga, tão extraordinária, com grande desconfiança, eu não aguentava mais. Então, aprendi a escrever à mão. Ai, passou da máquina para a mão? Já mulher adulta, depois da República dos Sonhos, que eu aprendi a escrever à mão. Eu não sabia escrever à mão. Todos os meus deveres de escola... E é diferente? Foi muito bom, foi uma coisa sensual, física, né? E ao mesmo tempo modesta, porque uma canetinha pequenininha, coitadinha, com uma canetinha escassa, com pouca tinta, daqui a pouco você joga fora. Eu adorava jogar fora assim. Eu não jogava fora, eu tenho gestos delicados, mas eu jogava assim, quer ver? A lixeirinha aqui fazia assim. Mais uma que eu venci. Ou seja, se eu vencia, foi que eu escrevi. Então,
Eu adorei o manuscrito. Parece, sabe o que é uma letra? Uma voluta, aquelas volutas das catedrais, sabe? Você arredonda tudo, você tem muito mais tempo para pensar, penso eu. A máquina é muito elétrica, muito nervosa, enfim, a não ser, claro, que você controla os gestos para que eles sejam gentis, né? Eu nunca joguei uma folha fora. Não? Então o que é que faz? Eu vou adiante, ou então eu tiro com muita delicadeza. Você lembra daquele filme da Julia, em que a Lillian Hellman, né? Ela pega uma máquina e joga pela janela? Me causou um choque cultural. Como é possível? Não, eu achei natural, eu entendi, mas eu não jogo um papel assim. Para mim, um papel é uma coisa especial. Um papel eu posso escrever, sabe? Talvez eu me salve a minha vida. Põe dentro de uma garrafa e jogo no oceano para me levar uma mensagem para alguém, não é verdade? Então, eu descobri o encanto do mar. E com isto, eu podia escrever nos aviões. Eu faço meu escritorinho nos aviões, nos hotéis, eu escrevo em qualquer lugar. Eu quebrei essa sacralização da escrita, que foi muito bom para mim, né? Antigamente eu me arrumava, eu ia até para fora, eu precisava, meu Deus, como se eu fosse atravessar a Ponte Pêncil, eu não sabia contornar as margens do Vesúvio, enfim, tudo eu imaginava. Mas depois eu escrevia, não quer dizer que eu não tenha medo de começar um novo romance, eu tenho muito medo. Tem? Tenho. Neste momento está a escrever? Estou. Está a escrever passado em Portugal, mas não sei se eu vou levar isso adiante ainda. Porque às vezes Não, nunca aconteceu isso. Mas eu estou com medo de, talvez, eu vou precisar passar umas temporadas maiores aqui. Bom, ficamos com a chamada água na boca, não é? Ai, que bom, que bom. Crescer água na boca. Este prémio, enfim, a Nélia da Pinhão já recebeu imensos prémios, assim, os mais importantes prémios da literatura, falta-lhe o Nobel, mas ainda é muito nova para isso. Não, é porque é muito difícil, esse é impossível. Mas já recebeu prémios importantes que tinham sido recebidos por pessoas que, enfim, na América Latina, sobretudo, há uma série de prémios seus que são fantásticos. Agora, o Prémio Príncipe das Astúrias, em primeiro lugar, é a primeira vez que é uma brasileira. Um escritor de língua portuguesa. E pronto, nós estamos, isto é uma conversa um pouco que tem um lado esquizofrénico, que é, nós estamos a gravar quando ainda não recebeu o prémio, mas isto vai para o ar depois de receber. Sim, sim. O que eu sei é que vai ser entregue pelo príncipe, não é? Pelos príncipes, pelo príncipe de Astúrias, claro. E que vai falar em português? É porque eu fui escolhida para fazer o discurso oficial em nome dos demais galardonados, né? E eu pensei que fosse escrever em espanhol, castelhano, né? Como eu já fiz outros, estava à vontade, né? É. Mas aí me disseram, não, a senhora vai ler em português. Eu fiquei emocionada. Engraçado, pensar que eu vou falar da tribuna em português está me emocionando mais que qualquer outro prêmio. Interessante, né? Porque a língua portuguesa é importante para si? É minha paixão. Eu não creio que haja alguma coisa tão importante na minha vida como essa língua, porque é um instrumento de compreensão, de persuasão, de comunicação com o mundo, de amor. Eu não posso imaginar a minha vida sem essa língua. Eu me enamorei da língua portuguesa enquanto falava outras línguas. Houve um momento que eu pensei muitas vezes, por que você não tenta o espanhol? Enfim, eu disse, mas eu não posso. Eu prefiro ficar no anonimato total, absoluto. Foi uma opção de vida, né? Mas eu não vou deixar de servir essa língua. Eu imagino, né, que meu avô Daniel, quando ele tomou a decisão de atravessar o Atlântico com 12, 13 anos, ele, nesse momento, ele não sabia que ia ter uma neta chamada Nélida. E que ele, pelo simples fato de atravessar o Atlântico, ele me dar essa língua de presente. Então, eu não posso recusar a língua, né? E, sobretudo, porque seria recusar essa travessia histórica do meu avô, da família toda, né? E depois é uma língua, viu, Ana? A sensação que eu tenho, se eu não sou competente nela, não é culpa da língua, culpa é minha. Porque a língua me oferece tudo, de sobeja razão. É uma língua extraordinária, serve para tudo. Ela é maleável, ela é flexível, ela é poética, ela é dramática. Eu não tenho nada que exigir que a língua não me deu. Não me deu antecipadamente. Está à minha disposição. Mas disse que foi
ao falar as outras línguas, porque sente uma diferença, sente que a língua portuguesa é mais rica? Para mim é tudo. Para si? Eu cada vez, sabe? Eu, por exemplo, eu acho dificílimo me apaixonar falando língua estrangeira. Engraçado. Eu só posso me namorar, ou ter me namorada, falando a língua portuguesa. O resto é um artifício. Como que um equívoco. Eu sou gentil, encanto-me, né? Mas, para mim, os sentimentos mais abrasivos devem vir em língua portuguesa. Não tem outro jeito. Espero que a língua portuguesa lhe retribua essa paixão. Obrigada, Nélida Pinhon. Muito obrigada, Ana. Eu gostei muito de ser entrevistada por você. Eu gostei muito de entrevistar. Muito obrigada.